Salve, salve, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias, novidades aí do Vascão, cara. Amanhã vamos ter uma reunião importantíssima aí entre o Vasco e o Procurador-Geral da Justiça. Reunião essa que será fundamental para saber se São Januário será liberado ou não para o público. Vamos falar disso, vamos falar também aqui do Souza, mais atualizações sobre o jogador que pode, quem sabe, retornar ao Vasco, também do clássico contra o Fluminense. Jogador voltando aí ao time titular e também o Payet podendo ser a grande novidade na escalação. Também vamos falar aqui do Orediano, cara, o que está acontecendo com o jogador tá bem sumidão, né? Poucas oportunidades aí com o técnico Ramon Dias. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Falta pouco pra gente chegar a 200 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar bastante a gente a chegar nessa marca tão importante até o final desse ano. Bom, pessoal, amanhã irá acontecer aí a reunião entre o Vasco e o Procurador-Geral da Justiça. Às 11 horas da manhã irá acontecer essa reunião, que será de suma importância para o Vasco saber se irá poder ter novamente o seu estádio à disposição com o seu torcedor presente, né, cara? A gente torce para que o Vasco consiga a liberação de São Januário, para que no jogo contra o Coritiba, São Januário pulse e que os torcedores estejam presentes para empurrar o Vascão nesse jogo de 6 pontos, né? Coritiba também está lá na parte de baixo. Já para esse jogo contra o Fluminense, infelizmente, o Vasco não vai poder fazer nada para poder mandar essa partida para São Januário. Para quem ainda tinha alguma dúvida, né, do Vasco ainda poder jogar em São Januário, não existe essa possibilidade, até porque já foram vendidos mais de 22 mil ingressos aí para esse clássico. E a grande possibilidade é do Vasco voltar a ter o seu torcedor no jogo importantíssimo contra o Coritiba. Tudo vai passar por essa reunião amanhã, se vai conseguir novamente poder ter os nossos torcedores presentes no nosso estádio, né? Será um baita reforço para a temporada o Vasco conseguir a liberação de São Januário, porque o torcedor vai empurrar o Vasco nessa luta contra o rebaixamento. O Vasco vem perdendo muito sem o seu torcedor ao seu lado e o que a gente espera é que o Vasco faça um bom campeonato brasileiro nessa reta final com o torcedor apoiando pra gente se livrar dessa maldita zona e quem sabe beliscar uma Sul-Americana, que seria ótima e devida, claro, ao péssimo início que o Vasco teve nesse ano. Deixe aí nos comentários se você está confiante na liberação de São Januário. Amanhã, às 11 horas da manhã, devemos ter aí alguma novidade importante se o Vasco vai conseguir ou não essa liberação. Bom, pessoal, e pro clássico contra o Fluminense, como eu falei aí, já foram vendidos mais de 20 mil ingressos aí para essa partida. Jogo muito importante, o clássico no Engenhão. Como eu falei no vídeo mais cedo, a torcida do Vasco tem direito a 90% da carga dos ingressos e o Fluminense com 10%. Fazendo igual o que eles fizeram com a gente lá no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas falando do time do Vasco, vamos ter a volta do Zé Gabriel ao time titular. Ele cumpriu suspensão no último jogo contra o Bahia. E também o Payet deverá ser a novidade na escalação. De acordo com as informações do Globoesporte.com, o Payet será avaliado ao longo dessa semana para saber se terá condições de começar jogando. Caso isso aconteça, o Ramon Dias terá que fazer mudanças na frente. A alteração natural é a saída do atacante Serginho e a entrada do francês atuando meio ali como meio atacante, né? Com o Peck ou Sebastião Ferreira ao lado do Verratti. A possibilidade é que o Peck seja titular, porque é um jogador de escape, né? Um jogador que dá velocidade. O time do Fluminense é um time que sempre gosta de jogar com a bola no pé, e o Vasco, assim que tomar a bola do Fluminense, tem que partir no contra-ataque. Eu acho que não seria interessante o Vasco jogar com o Sebastião Ferreira ao invés do Peck, né? Mas existe essa possibilidade na cabeça do Ramon Dias. Pode ser que o Verratti jogue sim junto com o Sebastião e também o Payet fazendo ali a função de meia de criação, né? O Vasco jogando com mais outros 3 meias, o caso do Zé Gabriel na volância e os outros meias Praxedes e também Paulinho Paula auxiliando o francês na criação. Muito possivelmente o Vasco deverá entrar em campo e com Léo Jardim, Robson Bambu na lateral, Maicon e Léo na zaga, Piton na lateral esquerda, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes e Payet no meio campo, Peck ou Sebastião e também o Verratti lá na frente, nosso artilheiro argentino. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar o Fluminense aí no próximo sábado às 4 horas da tarde, lá no estádio do Engenhão. Deixa aí nos comentários aí se você acha interessante a entrada do Payet no time titular e se você entraria com o Sebastião e também o Verratti no ataque. Como eu falei, eu acho que seria mais interessante o Vasco jogar com o Gabriel Peck, porque o Fluminense tende a ter a maior posse de bola e assim que o Vasco roubar a bola, tem que partir no contra-ataque para tentar matar o jogo. E o Peck com certeza seria peça importantíssima nesse contra-ataque. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto.
Bom, vamos falar agora também de um jogador que tá meio esquecido, né, cara? Até mesmo para nós, torcedores vascaínos, né? Chegou aí no início do ano como um dos principais reforços do Vasco para a temporada. O atacante Orediano segue sem espaço no Vasco, né? O jogador que chegou com status aí de titular absoluto ali na ponta direita do Vasco. O Vasco fez um esforço danado para tirar ele do Vélez, pagou um alto valor aí ao clube argentino para contratar o jogador. No primeiro momento, ele demorou bastante para se adaptar ao Vasco. Teve problemas físicos, né? Problemas aí que eram visivelmente nítidos, né? Que o jogador não tinha físico para conseguir competir jogando com a camisa do Vasco, até mesmo no Campeonato Carioca. O técnico Maurício Barbieri, na época, dava pouquíssimas oportunidades ao jogador, o que causava um grande alvoroço nos torcedores, né? Os torcedores não entendiam o porquê do Orediano não jogar pouquíssimos minutos. E logo após aí a saída do Maurício Barbieri, a gente foi entender melhor o que estava acontecendo com o jogador, né? O jogador tem a parte física muito fraca, precisou fazer recondicionamento físico, né? Para ele ganhar mais massa, para ele ganhar mais corpo, para aguentar aqui os zagueiros do futebol brasileiro. Devido aí a esse problema físico do atleta, ele perdeu muito espaço no time do Vasco. Só que aí veio a chegada do Ramon Dias. A gente esperava que o Orediano iria dar a volta por cima, iria retomar o seu espaço, iria conquistar o seu espaço no time do Vasco, que aconteceu nas primeiras rodadas, né? Ele foi titular em alguns jogos com o treinador. Porém, logo após o treinador começar a analisar melhor o elenco do Vasco, ele viu que o Orediano não tinha condições de ser titular do time do Vasco e barrou o atleta e colocando o Peck novamente como titular da equipe e também colocando o Serginho, que era também um dos reforços contratados nesse ano. E o Orediano está sem espaço no Vasco, já não entra em campo já algumas rodadas. Atualmente ele fez 20 jogos nessa temporada com a camisa do Vasco, deu apenas uma assistência e não marcou nenhum golzinho. Só para você ter uma ideia, os números do jogador com a camisa do Vélez. O ano passado, em 2022, com 50 jogos com a camisa do time argentino, ele marcou 4 gols e deu 4 assistências. Vale ressaltar que ele estava jogando também a Libertadores. Em 2021, o jogador teve números melhores ainda, né? Em 59 jogos, ele marcou 7 gols e deu 5 assistências. Se tratar de um jogador muito promissor, é muito pouco o que o Orediano está fazendo com a camisa do Vasco. Tem talento, é um jogador que tem uma enorme habilidade, tem velocidade, mas ainda não tem físico, né? Não consegue ir no combate com os jogadores. Sempre vejo o Pedrinho, né, ídolo vascaíno, que agora é comentarista do Sport TV, falar que a posição do Orediano é por dentro. Porém, o jogador gosta de atuar pela ponta, né? O jogador entende que ele rende melhor jogando como ponta direita, mas o Pedrinho, que é muito inteligente, um dos melhores comentaristas, não o melhor comentarista de futebol aqui no Brasil, enxergou da maneira que o jogador tem que atuar pelo meio, né? Como meia mais centralizado. O jogador fez poucas vezes essa função no Vasco e por isso também perdeu muito espaço, já que o Peck vem comendo a bola, né, cara? Vem jogando muita bola realmente o Gabriel Peck e não merece perder a vaga no time titular. E para você, torcedor, você acredita que o Orediano ainda vai dar a volta por cima com a camisa do Vasco? Ele tem um contrato longo, se eu não me engano, até 2025. Vamos torcer para que seja só um período de adaptação e que o ano que vem ele renda mais com o Vasco na primeira divisão, ele ajude o Vasco aí na próxima temporada. Esse ano, sinceramente, eu acho que já era para o jogador, vai ter poucas oportunidades aí com o técnico Ramon Dias. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar aqui da situação do Souza, né, cara? O Souza aí que está livre no mercado após sair lá do futebol chinês. Está sendo já especulado no Vasco um possível retorno do jogador, né? Será que enfim vai acontecer a tão sonhada volta do Souza, né? Porque o torcedor vascaíno já não quer ele mais, né? O torcedor já tá de saco cheio dessa novela Souza, mas o jogador irá fazer alguns exames aqui no Brasil, irá passar por uma artroscopia. Aos 34 anos pode ser que ele retorne aqui ao futebol brasileiro e, logicamente, já tem o seu nome ligado ao Vasco. Meses atrás, o Paulo Brax confirmou que teve uma conversa com o atleta, uma conversa muito boa, que teria agradado bastante ao Vasco a possibilidade de contratar o Souza, mas ele teve uma grave lesão, o que impossibilitou o Vasco de contratar ele naquele momento e ele acabou indo parar no futebol chinês. Agora o jogador volta ao Brasil para tratar de uma lesão, pode ser quem sabe a partir do ano que vem o Vasco contrate ele. Segundo as informações do IG, o jogador ainda não rescindiu o contrato com o Beijing Goan. Muita gente fala que ele já está livre no mercado, até mesmo a imprensa turca já fala que ele rescindiu o contrato, mas o contrato dele se encerra no dia 31 de dezembro desse ano. De acordo com as informações do IG, existe sim a possibilidade desse contrato ser desfeito antes do término, né? E o jogador ficará livre e vai poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe, inclusive com o próprio Vasco, que tem interesse sim no jogador, de acordo com o próprio Paulo Brax, né? O Paulo Brax falou isso sim, e o Souza também disse que gostou bastante da conversa que teve com a diretoria vascaína. Vamos aguardar aí se o ano que vem o Souza vai ser reforço do Vasco ou não. Na minha opinião, é um jogador que está vindo de lesão, não sei se seria válido o Vasco contratar o Souza, mas se
se for para contratar, dá um contrato de risco pro atleta, 6 meses, para ele mostrar se vai ter futebol ou não, para continuar jogando com a nossa camisa a partir do ano que vem. Deixa aí nos comentários se você gostaria de ver o Souza vestindo a camisa do Vasco. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.